Olá, que bom você estar aqui comigo mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Bem, agora nós vamos iniciar o livro 3, capítulo 1. O livro 3 diz As Leis Morais. Capítulo 1, a lei divina ou lei natural. É dividido em 4 itens. Item 1, caracteres da lei natural. Pergunta Kardec, questão 614. O que se deve entender por lei natural? Aí o Espírito responde, a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. 615. A lei de Deus é eterna. Resposta. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Já falamos disso, né? 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Resposta. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as almas e as pratica. E aí o Kardec continua a pergunta. É dado ao homem aprofundar-se em ambas? Resposta, sim, mas uma só existência não é o suficiente. Kardec então conclui que são com efeito alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, senão se considere, mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e, com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras de vida do corpo, como também as de vida da alma. São as leis morais. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, acabou esse primeiro item. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Eu gostaria de fazer, como já falei em outros vídeos aí, né? Como nós podemos provar a existência de Deus, né? Teve muitos sábios aí que tentaram provar a existência de Deus de forma até mesmo matemática. Mas são conjecturas, né? São ideias, são propostas. É tão fácil a gente saber que as regras, né, as leis que regem o universo são constantes. Já citei aqui várias vezes algumas delas: conservação da matéria, conservação da energia,
né? Nada se cria, tudo se transforma, né? São ação e reação, são leis aí que provam que existe alguém que as criou por trás disso. Porque o universo seria dirigido por essas regras, né? Tantas coisas a gente observa de aparentemente caótica, e no fim elas não são caóticas, elas são manifestações de formas mais fenomenológicas possíveis de um propósito, de uma lei que está por trás. Uma das mais ativas, né, é a conservação da energia e conservação do movimento. Então, a conservação da carga elétrica, conservação da carga da massa, né? Tudo isso a gente tem aí as comprovações que elas continuam sempre existindo. Então, se elas continuam sempre existindo, alguém deve tê-las criado. Ou seja, esta é a prova do todo, né? Que está ali mostrando para nós, a todo momento, que tudo deve seguir essas regras. Nada pode fugi-las, fugir delas, né? E o que seriam as leis morais? As leis morais são consequências dessas leis, só que aplicadas à evolução do espírito. Então, quando a gente fala evolução do espírito, a lei da ação e reação é presente a cada ação do livre-arbítrio, né? Então, veja, a grande prova de Deus é a existência das leis universais. Vamos para o segundo item, que é origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Aí o Kardec conclui: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para que ele, numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido desses se esclarecerem? Essa conclusão dele é meio catastrófica aí, né? Mas é uma verdade, né? A gente, quantos padecem sem ter menor consciência das causas, das leis, né? E apenas padecem porque outros, né, são ignorantes o suficiente para causar a morte, como as guerras e tudo mais. Mas veja que foi muito interessante aqui que ele disse, na resposta do Espírito, né? Todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então veja, um dia, mas quando será? E se o cara foi mal, morreu, voltou e quer continuar sendo mal? Quando ele vai compreender? Não importa. Não importa se compreenderá aqui ou depois da Terra se passar por uma transformação de regeneração e ele não couber mais como um espírito nesse planeta, vai para outro, para que continue tentando ser aperfeiçoado. E isso vai depender de quem? Do seu próprio livre-arbítrio, das suas próprias ações. Tempo é a eternidade. O que varia são os períodos, as épocas nas quais uma certa quantidade de transformações acontecem, às quais estamos nós submetidos. E estamos lá vivendo
e a nossa vida depende do quê? De um processo material, do desenvolvimento embrionário, né? Depois você tem o período de vida mais ou menos aí de 80, 70, 60 anos, né? Mais ou menos por esse período, e mais um tanto na erraticidade, depois volta. Então são os ciclos reencarnatórios naquele planeta, até que o planeta também passe por uma outra transição, e assim vai. Então, o que é o tempo? O tempo é o estudo desses pequenos momentos, né? Nós chamamos de era, chamamos de séculos, porque nós, felizmente, sabemos contá-los aqui, que tudo depende do movimento da Terra no nosso sistema solar. Mas deve existir outras formas de contar o tempo, por que não? Por exemplo, a volta que o Sol dá na galáxia. Então é uma outra história, né? É uma outra imaginação. Então, o que é o tempo? Um dia aquele espírito vai aprender que ele tem que evoluir. Questão 620. A alma, antes de sua união ao corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Então ele já começa a voltar nas perguntas anteriores, mas agora com um novo foco, né? Responde o espírito. Ela a compreende segundo o grau da sua perfeição e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-no esquecer. Fazem-na esquecer. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta. Na consciência. Essa foi fantástica. Kardec pergunta, na mesma questão 621. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Resposta. Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Questão 622. Deus deu certos homens a missão de revelar sua lei? Resposta. Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essas missões. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar, que são os avatares, sempre citados aqui durante os nossos estudos, né? Quem são eles? Krishna, Buda, Jesus, né? Tantos outros aí que em menor escala influenciaram. Isso você pode pensar também em Tse, Lao Tse, né? Lao Tzu, né? Que também revelou verdades, né? E tudo isso está mostrando que aos menos observadores, né? Ou ainda mais infantis, as verdades da natureza e de Deus. Questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio de falsos princípios? Resposta. Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente encontram-se grandes verdades. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. 625. Qual é o tipo mais perfeito de Deus que Deus ofereceu ao homem para lhe servir-se de guia e de modelo? Vede Jesus. Aí o Kardec responde, considera.
Jesus é, para o homem, o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi por o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Continuou Kardec na conclusão. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-se por meio de falsos princípios. Foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Questão 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus. Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição. Não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estão escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Questão 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a ensinar-nos alguma coisa mais? O Espírito responde. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que os compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião como ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar a ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, merece aqui uma pausa rapidinho. Não, vamos continuar. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Resposta. É preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. E aí o Kardec... Não, ainda continua o Espírito. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão intuitivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra.
e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, segundo tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes das grandes verdades que, ainda que permaneçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui parecer-vos sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então a gente encerra esse item e vamos para considerações. O Espírito está dizendo: a verdade sempre esteve escancarada. O homem é que deve encontrá-la. O homem é que deve reconhecê-la. Para reconhecer a verdade é necessário que haja pré-requisitos intelectuais. Isso foi dado ao homem e não aos animais. Então, esse reconhecimento das leis, esse reconhecimento de Deus e esse reconhecimento das verdades precisa que a mente tenha se desenvolvido intelectualmente, espiritualmente, moralmente, né, para poder compreendê-las. Há aqueles que vieram à Terra, ou seja, espíritos mais bem evoluídos, que já aprenderam bastante aqui, foram para lá tornaram a vivenciar e voltaram para quê? Continuar ensinando as pessoas. E foram muitos. A começar lá no Egito, né, por Imhotep, né? Começar por quê? Né? Porque é o que me vem à cabeça, Imhotep, mas tem o Lao Tse, que já falei, o Krishna, talvez mais antigo ainda. Enfim, tiveram esses todos que vieram trazendo verdades, revelando verdades. Aí então veio o Zoroastro, veio o Buda, né, revelando as verdades morais. Mas não podemos deixar de lado as verdades que não são simplesmente verdades morais, mas também são as verdades intrínsecas à natureza, que são os grandes pensadores, Tales de Mileto, o próprio Aristóteles, né, talvez tenha sido o grande articulador entre a ciência e a moralidade, né, Aristóteles, falando da ética, falando da physis, né, o Sócrates e o Platão que o precederam também, todos eles influenciaram as mentes que vieram depois, com toda certeza. Né? Buda, né, o Sakyamuni Gautama, né, o Siddhartha Gautama, e aí vem Cristo, né, aí vem Jesus. Se Jesus tivesse nascido na Índia, se Jesus tivesse nascido no Egito, se Jesus... No Egito já nem tanto, né, já era colônia romana. Se ele tivesse nascido na Índia, tivesse nascido na China, ele talvez não tivesse o brilho que teve. Por quê? Porque ele nasceu na região tumultuada, na região de crenças em um Deus vingativo, em um Deus que puniam aqueles que não o aceitavam. Né? Ele veio naquele mundo, né? E ali acreditavam-se que ele era, que deveria ser um guerreiro, libertador. Não, ele veio para libertar, sim, os espíritos desse pensamento.
né? Ele veio para contradizer esse pensamento, né? Veio para dizer que a libertação é espiritual, né? Não é uma libertação da opressão material, né? Do governamental. É uma libertação da alma, dos, dos sofrimentos que aprendem a esse meio aqui, né? E ele falou, como diz o Espírito, falou de acordo com o que ele podia falar. Ele foi sempre tentado a falar coisas que o incriminasse, né? Porque essa é a mentalidade daquele povo. Mas ele não, ele sempre falou as coisas corretas, sempre falou por meio de parábolas, sempre falou por meio de alegorias, e ensinando aqueles que sabiam ouvir. Mas o grande exemplo que ele acabou dando foi o seu sacrifício na cruz, né? E que em outro momento a gente fala sobre isso aí. Senta o dedo no like, dá o seu joinha aí para nós. Vamos continuar nesse trabalho bonito e de aprendizado para todos nós, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria